Olá! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2021. Bom, nessa segunda-feira, como costumamos fazer sempre, eu quero fazer um resumo da pregação da palavra de ontem em nossa Igreja Nave. Ontem, dando sequência à nossa exposição do Evangelho de Marcos, ontem foi o episódio de número 60. Nós aproveitamos a parte final ali do Evangelho de Marcos, onde Jesus fala sobre o ide, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo e tal. Nós estamos aproveitando esse ponto aí do Evangelho para falar de dois assuntos que são extremamente importantes para a vida da igreja, que é o evangelismo e também o discipulado. Já na semana anterior, nós falamos sobre a evangelização e algumas características que nós precisamos ter como igreja para alcançar a nossa cultura e a nossa geração. Nessa semana nós falamos já sobre discipulado. Avançamos um pouco mais e falamos sobre esse assunto que é tão instigante dentro da palavra de Deus. E ele é instigante por dois motivos. Primeiro, porque é realmente belo ver o que Deus faz através do discipulado. E em segundo lugar, porque o tema é muito amplo. Por exemplo, quando nós falamos do ato de seguir a Cristo, do ato de deixar tudo para trás e seguir ao Senhor, isso é um ato de discipulado. E aí tem a ver com um aspecto divino e totalmente divino. Mas também do ponto de vista bíblico, quando um crente mais maduro, de forma intencional e guiada, ele ajuda um crente novo na fé a se tornar parecido com Cristo, isso também é discipulado. E é nesse segundo aspecto que nós estamos tratando em nossa igreja. O fato de irmãos mais maduros se preocuparem com o crescimento espiritual dos novos na fé. E ontem, o que nós fizemos, já que foi a nossa primeira fala sobre o assunto, nós tratamos de 4 pontos que eu acredito serem fundamentais dentro deste assunto. Nós falamos do conceito de discipulado, o que é discipulado na Bíblia. No segundo lugar, nós falamos o que fundamenta o discipulado. E aí, só para lançar luz, quando falamos do conceito, nós chegamos no seguinte conceito de discipulado. Discipulado é quando um crente mais maduro, de forma intencional e guiada, ajuda um crente novo na fé a se tornar parecido com Cristo. Esse é o nosso conceito de discipulado. Em segundo lugar, nós falamos do fundamento do discipulado. E aí nós usamos a própria palavra de Jesus em Marcos capítulo 8, onde ele diz, olha, eu vou sofrer na mão dos homens, vou morrer, serei crucificado. Lá ele não diz crucificado, mas diz que morrerá pelos pecados dos homens e ressuscitará ao terceiro dia. Isso constitui a base para o discipulado. Esse constitui o motivo pelo qual eu devo discipular. Eu devo discipular porque alguém morreu no meu lugar. Eu devo discipular porque Jesus, ele pagou um preço que eu não poderia pagar. Ele obedeceu quando eu não poderia obedecer. Ele foi fiel quando eu não poderia ser fiel. E isso faz com que eu tenha uma dívida de gratidão com o Senhor. E aí, de forma a ser grato, eu obedeço aquilo que ele deixou como mandamento. E o ide, ainda que não seja um mandamento propriamente dito, ela é uma ordem dada pelo Senhor Jesus. Ele é uma espécie de determinação de um comandante militar. Faça isso, então, para obedecer aquele que morreu no meu lugar, eu então vou discipular. Em terceiro lugar, nós afirmamos a partir do texto, tanto de Marcos como também de Mateus capítulo 28, que basicamente é a mesma coisa, só que nas palavras do evangelista Mateus, que
todos os crentes devem discipular. E aí a gente usou como referência a igreja de Atos, onde os crentes eram todos responsáveis por nutrir e por ensinar a palavra de Deus a todos os outros crentes. Então, é tarefa de todos os crentes discipular. Então, se você é crente, a sua agenda prioritária deve ser a agenda do discipulado. Você, como discípulo, deve obrigatoriamente gerar discípulos. Você deve obrigatoriamente trabalhar para que discípulos sejam feitos. E aí, por último, nós falamos o seguinte: existe um modelo bíblico de discipulado? Sim, existe. Esse modelo é a paternidade. Paulo vai se referir aos seus discípulos como filhos na fé. E o pai, ele é modelo, referência e inspiração. Por outro lado, ele é protetor e também disciplinador. Então, essas características devem fazer parte de um processo de discipulado. Um ponto importante aqui é dizer que 2 erros normalmente nós cometemos quando falamos de discipulado. Primeiro, discipulado não é fraternidade. Discipulado não é apenas ser irmão em Cristo e dar bons conselhos. Discipulado tem a ver com servir como modelo. As pessoas olharem e falarem: esse é um modelo. Na nossa igreja temos muito boas relações fraternais, mas precisamos avançar para relações paternais. Em segundo lugar, o segundo ponto aqui é que paternidade ou discipulado não acontece por acaso. Precisa haver uma decisão, uma ação efetiva e a implantação de um plano sistêmico para que possa então produzir os frutos que são determinados. Para finalizar esse nosso bate-papo de hoje, eu quero falar sobre a aplicação que deixamos ontem para todos os irmãos. Nós dissemos o seguinte: apenas uma aplicação. Escolha em oração uma pessoa que você vai oferecer desenvolvimento espiritual, relacional e pessoal, a fim de iniciar um relacionamento de discipulado orgânico, ativo e bíblico. Deixa eu traduzir isso aqui em miúdos. Ore para que Deus fale ao seu coração sobre uma pessoa. Claro que se Deus falar 2, 3, 4, ok, mas pelo menos uma pessoa. Assim que Deus colocar essa pessoa no seu coração, talvez isso já esteja acontecendo agora, ofereça para essa pessoa. Fale: olha, eu quero te ajudar a se desenvolver de forma espiritual, relacional e pessoal. E aí, depois disso, você vai desenvolver com essa pessoa um relacionamento, tá bom? Então essa foi a aplicação que deixamos ontem. Esse estudo e todo o material que a gente produz está no meu site www.leoeller.com. Você pode acessar. Aliás, eu até pediria encarecidamente que você fizesse isso e acessasse lá, especialmente os últimos 2 materiais que produzimos relacionados ao Evangelho de Marcos. Eu creio que vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe, uma ótima segunda-feira a todos e uma ótima semana.